vamos testar o protetor solar toque seco com cor da Salve e vamos ver se ele é tão bom quanto a versão sem cor. Olá, meus povos, tudo bem com vocês? Eu sou a Maísa, comigo tá tudo bem? Melhor agora que você tá aqui. E se você ainda não me conhece, eu sou maquiadora, entusiasta da pele, estudante de estética e cosmética, e por aqui tem muito conteúdo pra você ficar linda com e sem maquiagem. Assim como o vídeo de hoje, que é um teste, uma primeira impressão, já tem vários outros aqui no canal nesse mesmo sentido, seja testando produtos de skincare, protetor solar, hidratante, shampoo de cabelo, como também produtos de maquiagem, base, corretivo, pó, paleta de sombra, batom. E além disso, tem tutoriais de maquiagem de todos os níveis de dificuldades, com propostas super diferenciadas. Todos os tutoriais são extremamente didáticos, então mesmo que você seja super iniciante na maquiagem, você vai conseguir reproduzir eles, você vai aprender muito com eles. E também tem vários vídeos ensinando você a cuidar melhor da sua pele, lidar com acne, com melasma, manchas de forma geral, a usar ácidos, entender os ácidos, enfim, tudo que você precisa saber do universo da beleza, do autocuidado. Então, se você gosta desse conteúdo ou você precisa dessa ajuda, já se inscreve logo aqui no canal, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Sem mais delongas, vamos ao nosso protetor solar toque seco com cor FPS 60 da Salve. Se você não viu, aqui no canal eu já testei a versão tradicional, que é a versão sem cor, e eu já adianto pra vocês que é um ótimo protetor solar. Eu usei ele praticamente até acabar, ele não chegou a acabar totalmente, mas assim, tá no finalzinho do finalzinho, e eu garanto pra vocês que realmente foi um protetor solar que eu aprovei. Ele realmente tem um toque seco, tem uma ótima durabilidade, ajuda a controlar a oleosidade durante o dia, e eu considero que ele tem um ótimo custo-benefício. Ele durou bastante, inclusive, super rápido de aplicar, seca rápido também, então é o tipo de protetor solar que eu gosto, que eu prefiro, porque eu tenho pele oleosa, eu moro em uma cidade muito quente, então eu prefiro propostas que deixam um toque seco, que sejam confortáveis e que sequem rápido também. E é óbvio que eu precisava comprar a versão com cor para saber se era tão boa assim, se tem uma boa cobertura, enfim, mas eu já adianto que eu não tenho certeza se essa cor aqui vai ser clara o suficiente para mim. É o tom mais claro da cartela, é a cor 10. E por aqui nós vamos passar por todas as etapas de teste. O teste da cobertura, do toque seco, da transferência, da resistência à água. Então fica por aqui que vai ter muito teste e eu vou dando as minhas considerações conforme o vídeo for acontecendo. A embalagem é exatamente igual à embalagem da versão sem cor. Eu só não vou ter a versão sem cor aqui para mostrar para vocês, porque eu deixei dentro do meu carro. Se eu não me engano, não tem essa tarjinha roxa aqui, é a única diferença. Posso estar enganada. Assim como nos testes de base, de um lado eu vou fazer o meu skincare, tô fazendo entre aspas porque o protetor solar faz parte do skincare, mas enfim, e do outro lado eu não vou aplicar nada, eu vou aplicar o protetor solar diretamente na minha pele, limpa e seca como ela está. Inclusive ela tá até um pouquinho mais seca do que o de costume, já vou até adiantar pra vocês. Do lado esquerdo vou fazer aqui o meu skincare básico, que é o tônico antioxidante All Grape de IBM Skin, que tem ação antioxidante, ou seja, previne o envelhecimento precoce. Ele também dá uma hidratada na pele, tem uma textura super fluida, ótimo para quem tem pele oleosa, e fica toque seco, então não vai interferir muito aí no protetor solar, mas ainda assim a gente já tem uma hidratação a mais aqui, né? E eventualmente, dependendo como é o protetor solar, eu passo um outro hidratante por cima ou não. Como eu não sei como vai ser a performance desse protetor solar aqui, se ele vai deixar um toque seco igual a outra versão ou não, e eu passei bastante tônico, eu vou deixar só o tônico mesmo. Desse lado aqui não vai ter nada. E a diferença do toque na pele é completamente diferente, apesar de ter sido só o tônico, tá? Ele fala que é pra agitar o protetor solar. Tem uma bolinha dentro da embalagem aqui, ó. Escuta um barulhinho? E a textura parece ser mais líquida, mais aquosa do que a versão sem cor. Já vou aplicar direto aqui um pouquinho na minha mão pra gente ver a tonalidade. Apesar de eu achar que não vai ficar o tom ideal, eu acredito que vai ficar um tom bem próximo da minha pele. É realmente uma textura bem fluida, bem líquida, inclusive ao toque. Vou deixar esse produto secar aqui pra depois a gente fazer o teste da oxidação. Vou aplicar na minha pele mais ou menos a quantidade que eu sou acostumada. Porra, derrubei na minha blusa, mano. Mais ou menos a quantidade que eu tô acostumada a aplicar na minha pele. Lembrem-se que a gente precisa aplicar de 2 a 3 dedos de protetor solar no rosto e pescoço para atingir o FPS da embalagem. Essa quantidade varia muito, mas se você quiser ter certeza, é a quantidade que cabe numa colherzinha de café. Então faz essa medida na sua casa, dá uma olhada quanto que isso fica na sua mão. Geralmente é o tamanho de uma moeda de R$1 também. Aí você pode colocar aqui na mão e passar no seu rosto e no seu pescoço e descer até um pouquinho pro colo, tá?
Tem cobertura leve e natural, por isso cada uma das cores se adapta a diferentes subtons. Alta proteção diária, FPS 60, UVA, UVB, PA++++. Multidefesa contra danos pela luz azul, infravermelho e poluição. Deixa o tom da pele uniforme, cobertura leve, toque seco e acabamento mate. Reduz o brilho excessivo sem ressecar. Ação antioxidante para prevenir os sinais do tempo e antiglicante preservando o colágeno da pele. Compatível com maquiagem, não esfarela, não escorre e não arde os olhos. Ué, gente, vocês estão vendo cor aqui? Como assim? Não mudou nada. Não mudou nada. Não, até mudou. Mas assim, cobertura, não vejo cor, não vejo cobertura, não vejo... Vamos aos pontos. Super fácil de espalhar, bem molhadinho. Parece que a gente tá passando uma aguinha mesmo. Absorve rápido, não seca tão rápido quanto a outra versão. Mas é mais líquido, mais fluido. E tá secando rapidinho também. Eu acredito que ele já vai chegar no toque seco. Mas assim, eu não tô vendo nenhuma diferença no quesito cobertura. O que eu vejo, na verdade, é uma pele mais hidratada, mais viçosa. Inclusive, eu sinto que ele, apesar de estar secando, ele deixa um sensorial de hidratação na pele, como se eu tivesse passado um sérum hidratante, e dá um blur nos poros. Ele tem na fórmula dele a carnosina e a niacinamida. A carnosina protege contra os danos da radiação infravermelha, azul e visível, ajudando a preservar a estrutura da pele, reduzindo hiperpigmentações. Também é antiglicante, preservando o colágeno e diminui a produção de radicais livres, né, que é a ação antioxidante, prevenindo assim também o envelhecimento precoce. A niacinamida é muito versátil, ela tem ação anti-inflamatória, melhora a textura e regula a oleosidade, ao mesmo tempo que fortalece a proteção da pele, evitando ressecamento e vermelhidão, porque ela tem uma ação hidratante também. O que eu posso dizer? Ele fala que tem cobertura leve, mas pra mim isso aqui é uma cobertura imperceptível. Eu diria que ele funcionou mais como um primer, que deu um efeito blur nos meus poros, do que de fato deu uma cobertura. Vou dar o maior zoom possível. Reparem bem aqui, ó, a região dos meus poros. Aqui os meus poros estão bem mais dilatados. Aumenta a qualidade aí do vídeo de vocês, tá? Pra vocês poderem ver. Meus poros estão bem mais dilatados aqui do que aqui. Então parece que é um primerzinho uniformizador da pele. Eu não tô vendo absoluta diferença nenhuma de cobertura. Eu vou aplicar aqui do outro lado pra gente ver o que eu senti. Ele não seca tão rápido quanto a versão sem cor, mas ele secou rápido sim. E eu tive a sensação que ele ia começar a dar uma esfarelada se eu continuasse aplicando. Então eu vou aplicar desse outro lado aqui, vamos ver o que vai acontecer. Vou aplicar a mesma quantidade, viu, gente? Ó, vocês conseguem ver na própria aplicação que ele é bem translúcido. Logo que a gente aplica, eu vejo muito mais viço na pele, um aspecto de muito mais hidratante. Tudo bem que aqui tinha um tônico hidratante embaixo, mas assim, do outro lado também tinha ficado com esse efeito. Vamos esperar uns minutinhos para secar, pra gente ver se vai ficar sequinho aqui como desse lado. É o seguinte, antes de fazer o teste de construção de camadas, vou dizer para vocês inclusive que aqui na minha mão, se eu esfrego uma mão na outra, ele tá esfarelando um pouco, tá? Eu acredito que ele começa a esfarelar a partir do momento que ele começa a secar e a gente continua esfregando e aí ele começa a sair uns farelinhos, ó. Não sei se dá pra vocês verem. Vamos ver no rosto como é que vai ficar se eu fizer uma segunda aplicação com ele seco. Mas antes de eu fazer isso, eu gostaria de fazer o teste do toque seco, porque essa quantidade de protetor solar que eu apliquei é a quantidade de protetor solar que eu aplicaria. Pensando em protetor solar, eu não preciso aplicar mais do que isso que eu apliquei. Pensando em cobertura, eu vou tentar, porque assim, eu não vi diferença nenhuma. Peguei um papel aqui, tá? O papel tá limpinho. E ó, desse lado aqui o toque tá completamente seco, o papel não gruda. E realmente eu sinto o toque seco e eu não sinto que eu passei produto aqui. Tá extremamente confortável, minha pele tá bem sedosa, mas demorou aí um pouquinho pra secar. Não secou imediatamente não, e nem tão rápido quanto a outra versão. Desse lado aqui eu vou esperar mais um pouquinho, porque eu acho que ele vai secar completamente pra gente fazer esse teste, tá? É como eu disse, ele realmente é mais demoradinho pra secar, demora mais pra pele absorver ele 100%, mas ele vai absorvendo, ele vai ficando toque completamente seco e sedoso. Ó, teste do toque seco também não gruda o papel, mesmo eu tendo aplicado um produto hidratante embaixo. Lógico que era um hidratante, né, que deixou toque seco e tal, mas ainda assim temos um efeito de hidratação antes do protetor solar aqui. Ele demorou um pouquinho mais para secar ainda desse lado do que desse outro, provavelmente por conta desse outro produto que estava aqui embaixo, mas assim, a pele tá extremamente sedosa e gostosa. Vou aplicar mais uma camada, vamos ver o que vai virar. Eu, inclusive, tô aplicando com a mão
mão, gente, porque é protetor solar. E por mais que seja um protetor solar com cor, toda vez que eu compro um protetor solar com cor, eu aplico com a mão, porque, tipo assim, é um produto que é pra ser prático, rápido e tal. Dá pra usar esponjinha, pincel e tal? Dá. Qual que é o problema de usar a esponjinha? Primeiro, ela vai sugar uma parte do produto, ou seja, você vai perder ali cobertura e proteção, principalmente proteção. E nesse caso aqui, desse protetor solar em específico, vai perder mais ainda, porque ele é bem líquido, bem molhado, então a esponjinha sugaria muito o produto. Mano, eu acho que eu achei um produto da Salve pra colocar problema, hein? Ele está esfarelando do lado que eu não passei nada na minha pele, tipo, depois que se ele seca e você passa o dedo em cima, mas ele não secou 100% ainda, ele dá uma esfarelada. Ele tá esfarelando aqui na minha testa. Ó, dá pra ver os farelinhos no meu dedo? Vejo uma diferencinha um pouco maior agora que eu apliquei uma segunda camada. Vocês conseguem perceber a diferença de um lado pro outro? Aqui nós temos duas camadas e aqui nós temos uma só. Mas volto naquilo que eu disse. O efeito blur é muito mais eficiente do que a cobertura. Gente, olha esses poros. Olhem os poros. Cadê os poros? Os poros sumiram. Desse lado que eu apliquei duas camadas, eu sinto que os poros ficaram ainda mais invisíveis do que desse daqui. Eu não acho que eles deviam ter colocado protetor com cor. Eles deviam ter colocado, sei lá, protetor solar toque seco, efeito blur. Teria ficado top. Outra coisa muito interessante, eu não sei como é que tá aí na tela pra vocês, mas pra mim eu tô vendo um glow aqui nessa pele, mas assim, um glow. A sensação que eu tenho é que eu vou encostar a minha mão e tipo, eu vou sentir um negócio molhado, mas bizarramente o toque está completamente seco, mesmo eu tendo esse glow, esse viço aqui. Isso aqui eu achei da hora. Vamos ver se o toque continua seco? Peguei outro papel. Ó, como eu disse, o toque continua seco mesmo. Ah, aqui uma leve, vocês viram? Mas já foi também. Então, assim, isso é muito interessante. Gostei dessa proposta. Essa proposta achei legal. De ter um toque seco e um efeito glow. Isso é uma coisa difícil de se alcançar. Vamos fazer o teste da transferência. Temos aqui, ó, o papel todo limpinho. Primeiro, eu vou fazer o teste do lado onde eu apliquei só uma camada. E assim, gente, não vai transferir, porque o trem não tá toque seco. Quando tem toque seco, não transfere, né? Também não tem cobertura, então nem que... Vai transferir o quê? Realmente não transferiu nada. Do outro lado do papel, eu vou fazer desse lado. Nada também, obviamente. Que assim, como eu disse, não tem cobertura, vai transferir o quê? Reitero, ó, na minha mão, se eu esfregar uma mão na outra, ele esfarela. Não sei o que aconteceria no rosto se ele tiver seco e eu passar a mão no rosto. Desse lado aqui não esfarelou. Deixa eu ver do outro. Vou limpar aqui minha mão. Mas ele tá esfarelando na minha mão. Vou pegar um algodão aqui, ó, com água micelar. Vou limpar, tentar tirar esse protetor solar que tá na minha mão aqui pra ver. Tá, ok. Vamos lá. Galera, olha, eu não sei se esse teste que eu tô fazendo é justo, mas o protetor solar tá esfarelando e tá saindo todinho. Pra provar que eu não tô mentindo, vou pegar aqui minha outra mão, ó, não tem nada. Desse lado aqui, que tinha o hidratante embaixo, por algum motivo, ele não tá esfarelando. Muito pouquinho aqui, ó, nessa região esfarelou muito pouquinho. Mas desse lado aqui, que eu fiz duas camadas, ele esfarelou se eu esfregar. É lógico que também você não vai fazer isso, né? Você não vai passar o protetor solar no seu rosto e vai ficar esfregando a sua cara. E ele não esfarelou durante a aplicação, só na segunda camada. Lembra que eu falei aqui na testa? Ele secou mais rápido, eu ainda tava espalhando, ele começou a esfarelar na testa. Então assim, temos aí alguns problemas. Tá cheio de farelinho de protetor solar aqui na minha bancada. O que acontece? Ele promete uma cobertura leve e ele entrega uma cobertura levíssima. Eu, inclusive, como disse, não diria que esse protetor solar aqui é com cor. Aliás, ele tem cor, né? O protetor solar em si tem cor, ó, como a gente pode ver aqui, a corzinha dele. Não oxidou, eu vou até colocar aqui do lado uma parte dele molhado pra gente ver a diferença. Só um ajuste de tonalidade mesmo, ó. Só o pigmento assentado, aqui é ele molhadinho, aqui ele seco, como a gente pode perceber. Não chega a mudar de tonalidade, mas assim, apesar de ele ter cor, de o produto ter cor, então na teoria eles não estão, né, falando nada de errado, ele entregou uma cobertura tão leve, mas tão leve, mas tão leve, que eu jamais diria que eu passei um protetor solar com cor no meu rosto. Agora, que ele deu um efeito blur bizarro, bonito, impressionante, muito melhor do que muitos primers para poros que eu já usei, ele deu. Esfarelou na segunda camada. Então, se você quiser um efeito blur ainda maior, uma cobertura ainda maior, você tem que passar e quando ele secou, você não pode mais mexer, porque senão ele vai esfarelar. Eu não sei como seria isso usando maquiagem
maquiagem por cima. Mas na teoria, se você vai usar um produto com cor, não é pra você passar maquiagem por cima. Mas aí fala que ele é compatível com maquiagem. Será que é justamente porque eles sabiam que a cobertura era muito, muito, muito leve? Vou ter que testar durante os dias, passando pelo menos um corretivo aí nas olheiras, nas áreas onde tem mais manchas, porque assim, ele não foi capaz de uniformizar o tom da minha pele, e sim a textura. Foca nisso. Ele é bom para uniformizar a textura da pele e dar um efeito de pele saudável, bonita, viçosa, deixando o toque seco e confortável. Dito isso, vamos para a cartela de cores antes do teste da água. A cartela de cores tem 10 tonalidades e, tratando-se de um protetor solar com cor, são muitas tonalidades. Tem tonalidades bem equilibradas para todos os tons de pele, até peles negras retintas. Então, assim, achei bem distribuído, achei uma boa cartela, não tenho o que reclamar, o que dizer em relação a isso. E como ele realmente não tem uma cobertura que aparece, realmente o subtom provavelmente não vai fazer muita diferença aqui, mas nós temos variações de subtons também. Achei a cartela muito boa, eu só gostaria que ele entregasse um pouquinho mais de cobertura para dizer que ele tem uma cobertura, entendeu? Porque eu não senti que tem cobertura. Relação custo-benefício. Ele custa exatamente o mesmo valor que a versão sem cor, ou seja, maravilhoso, tem um ótimo custo-benefício, ele vem com 40 gramas de produto, custa R$70, R$ 69,90, inclusive hoje, o dia que eu tô gravando o vídeo, tá com promoção saindo por R$ 48,93, que é um preço chuchu. Inclusive, se eu não me engano, eu comprei na promoção, justamente porque tava na promoção, eu comprei pra fazer o teste pra vocês. Assim, não usei ele todos os dias ainda pra saber como é que vai ser a performance durante o dia, se vai ser tão bom quanto o outro, mas entre usar esse e o outro, eu até usaria esse daqui. Por mais que ele não me entregue uma cobertura, ele entregou uma uniformidade de textura na pele, um efeito blur tão bonito nos poros, que eu preferiria usar ele e fazer uma maquiagem por cima do que usar o outro. Mas assim, vamos ter que ver. Vamos fazer o teste da água? Vou aplicar direto assim, ó, na frente do meu rosto. Vocês tentem observar. Esse lado aqui acabou esfarelando bastante, então saiu um pouco do produto, né? Mas observem se as gotinhas vão sair translúcidas ou não, se bem que também não vai dar pra ver muita coisa, porque não tem cobertura esse trem. Ó. Ai, cara, eu não achei que esse dia fosse chegar. Eu não achei que eu ia achar um produto dessa pra criticar, mas olha, é nítido, né, que ele tá escorrendo com água. Olha aqui. Na verdade, eu já imaginava que isso ia acontecer, vou ser sincera com vocês. Por isso que eu até deixei o teste da água para depois, porque ele é muito fluido, ele é bem aquoso, geralmente esse tipo de produto não é muito resistente à água. Geralmente, protetor solar com cor não é muito resistente à água. Nós tivemos um problema parecido com o Aquafluid da Adicus, que eu acho maravilhoso, entrega uma cobertura muito, muito, muito boa, mas ele também não é nada resistente à água, tipo, ele escorre com água assim. E aí, né, garotas, é aquele problema, porque se você passa o protetor solar e pega uma chuvinha, tipo assim, na teoria dá pra você retocar o protetor solar, mas se você fez uma maquiagem por cima, como é que fica? Daí complica, né? E ó, ele sai também quando seca, tá vendo? O pouco da cobertura que ele tem, o pouco da cor que ele tem, sai quando a gente seca. E os poros voltam a aparecer. Realmente o bicho é muito bom na questão dos poros, mas assim, será que a gente vai encontrar um protetor solar com cor bom e resistente à água? Porque assim, aquele Epsol Color da Mantecorp, uma vergonha. O Aquafluid da Adicus, que é ótimo, tem esse problema aí de escorrer com água. Mas, pelo menos, esse aqui não ardeu os meus olhos. Ele realmente fala que não arde os olhos. A versão sem cor fala também que não arde os olhos, mas eu sinto um pouquinho de ardência se eu chego a... Tipo, se eu chego com o produto muito perto aqui do olho, às vezes dá uma entradinha, eu sinto arder os meus olhos. Esse aqui, eu passei água, ele escorreu, eu não senti arder. Novamente, vou ter que testar aí durante os dias, que é durante os dias que a gente vai percebendo essas coisinhas. Preciso dizer que mesmo depois de ele ter saído, a minha pele ficou extremamente sedosa e macia. Ponto muito importante, ele fala na embalagem que ele tem proteção muito alta, e isso é muito verdade. Como eu já tinha lido, né, na descrição do produto, ele tem um UVA PA++++. Ele tem 4 sinaizinhos de mais ali, que é o fator de proteção contra o UVA. E eu já expliquei sobre isso em outros vídeos, principalmente naquele vídeo, lembram daquele teste do TikTok que a menina passou um monte de protetor solar, foi pro sol e aí teve umas partes da perna da pele dela que ficaram bronzeadas e outras não? Já expliquei sobre esse teste, inclusive, se você viu esse teste e tem curiosidade, vai assistir, eu vou deixar o link aqui no card também na descrição, porque lá eu explico muita coisa
coisa sobre questão de proteção solar, dos raios do sol e tal. E lá eu falo justamente que o UVA é o raio ultravioleta que realmente causa o câncer de pele e o envelhecimento precoce e o surgimento de manchas ou a piora das manchas já existentes. E um bom fator de UVA é sempre sinal de 3 sinaizinhos de mais para mais, e ele tem 4 sinaizinhos de mais. A obrigatoriedade por legislação do UVA é 1/3 do UVB. Então, se nós temos um 60 de UVB, 1/3 seria 20. E geralmente, quando a gente tem 4 sinaizinhos de mais, se refere a um UVA maior ou igual a 16. Aqui no caso do protetor solar da Salve, se a gente for fazer o 1/3, né, que seria o obrigatório pela legislação, a gente teria que ter um UVA de 20. E nesse protetor solar da Salve especificamente, nós temos, segundo o site deles, um UVA 25,5, ou seja, é maior do que o exigido pela legislação e é um ótimo UVA, é um ótimo fator de proteção UVA. Por ele ter cor, por mais que ele não tenha muita cobertura, ele naturalmente vai proteger mais a pele contra os raios infravermelhos e a luz visível, que é a luz dos eletrônicos. Isso é muito importante para quem tem manchas na pele, principalmente melasma. Mas assim, se você tá pensando em comprar um protetor solar com cor para facilitar a sua vida, para já dar uma maquiadinha na sua pele, diga-me nos comentários se você compraria esse protetor solar em específico, porque assim, questão de cobertura, irrelevante, não faz a menor diferença. E um adendo rápido antes das minhas considerações finais, eu tava procurando no site a informação sobre o fator de proteção UVA e eu encontrei ali uma frase que eu bati o olho e peguei, que corrobora com o que eu percebi aqui, que diz que ele é um protetor solar com efeito hidratante na pele e toque seco, que é justamente aquilo que eu falei pra vocês. Eu sinto como se eu tivesse aplicado um sérum hidratante que absorve, seca, fica com toque seco, mas deixa a pele muito sedosa, com a sensação de hidratada, com um toque sedoso, visto na pele glow, ou seja, de hidratação, porém com um toque seco. Então assim, realmente eu acho que o único problema foi eles terem prometido aqui um protetor solar com cor, porque ele tem cor, né, gente? Não dá pra gente dizer que não tem, mas tipo assim, a cobertura dele é muito imperceptível, cara. Eu fiquei muito decepcionada com isso, porque assim, eu já sabia que ele tinha cobertura leve, porque tá falando da descrição do produto, mas eu não imaginei que ia ser tão leve assim. Mas aí eu volto naquilo tudo que eu falei, de ele ter deixado um acabamento muito bonito, de ele ter disfarçado os poros. Então assim, vamos lá, conclusões, considerações finais. A princípio, no primeiro teste, eu gostei do protetor solar, eu só odiei o fato de a cobertura dele ser tão imperceptível assim. Porém, se fosse para eu escolher entre usar este protetor solar, que apesar de ter cor, não entrega cobertura, ou a versão normal, considerando que eles têm o mesmo preço, eu usaria esse daqui, por mais que eu ainda não saiba como vai ser a performance durante o dia, se esse toque seco vai durar, se ele vai controlar a oleosidade, aquelas coisas. A princípio eu usaria esse daqui porque ele deixou a minha pele mais bonita do que a versão sem cor. Então assim, deu aquela leve disfarçada, não sei o que, deixou a pele hidratada, bonita, coisa e tal. Então eu achei ele melhor do que a versão sem cor nesse aspecto. Mas assim, não é um protetor solar que eu vou passar, tipo, ai, daí não vou precisar me maquiar, já vai facilitar meu dia, porque daí eu já vou estar levemente maquiada e tal, não sei o que. Não, gente, porque na minha pele não cobriu nada, entendeu? Não vou nem falar da minha olheira, porque eu sei que a minha olheira é forte, a minha olheira é pesada, mas assim, não cobriu nada. Eu tenho essa diferença de tonalidade aqui, eu tenho essa mancha, ó, ela continuou aparecendo, todas as marcas, todas as manchas da minha pele que tem pigmentação continuaram aparecendo. Então, não uniformizou o tom da minha pele, apenas a textura. Achei chato isso, confesso. Primeiro produto da Salve que eu tô botando defeito. Não esperava botar defeito, inclusive. Vou continuar testando no meu dia a dia para dizer para vocês sobre, né, durabilidade, resistência e tudo mais, se ele vai ter esse problema de esfarelar. Esse é um outro ponto importante. Ele diz que não esfarela, mas a gente percebeu que em algumas situações ele esfarela sim. E na versão sem cor, nos comentários do vídeo, algumas pessoas falaram que ele esfarela muito. Comigo nunca aconteceu a versão sem cor. Com esse aqui já aconteceu. Se vocês quiserem ver a resenha do protetor solar toque seco sem cor tradicional, o link vai estar aqui na descrição também para vocês irem lá, né? Se vocês quiserem ter assim um panorama maior, tá? De como ele é, de como ele
performa. Não sei como me sentir em relação a isso aqui. Eu quero aprovar, porque eu achei que ele ficou muito bonito na pele, mas eu não sei se eu posso aprovar, porque eu senti que tem umas coisas problemáticas, como essa questão da cobertura. Ele não foi resistente à água, que ele falou que era resistente. Ele esfarelou e ele não esfarelava. Então, assim, vou deixar no stand-by. Por enquanto, ele vai para a categoria vou me esforçar um pouco mais e testar um pouco mais para ver o que ele me diz, para de fato saber se eu vou aprovar ele ou não, e aí eu vou contar para vocês sobre isso em outros vídeos. Foi mal. Ou até mesmo lá no meu Instagram. Então, se você não me acompanha, não me segue, já vai lá, Maísa Testa. E se você gostou do vídeo, não deixa de compartilhar com alguém que você sabe que pode gostar ou nas suas redes sociais. É só assim que o meu vídeo vai chegar em mais pessoas, que o YouTube vai recomendar meu vídeo. Não deixa de colocar um comentáriozinho, uma coisinha, sua opinião. É isso, eu espero que vocês tenham gostado. Aguardo as opiniões de vocês nos comentários, porque eu realmente tô de coração dividido com isso aqui, porque eu gosto muito da Salve. E eu gostei de várias coisas do protetor solar, mas enfim. Ai, credo. Ai, que difícil. Beijos e até a próxima.